A paz do Senhor Jesus, uma boa noite de salvação, que Deus abençoe a tua casa, o teu dia, que Deus seja contigo por onde você andar, por onde você for. Hoje a palavra que nós vamos meditar está em Neemias 5. Mas eu vou compartilhar aqui com os amados apenas o versículo 15, onde tem aqui a nossa meditação. Tá bom, amados? Mas que, assim, de acordo com o que eu oro, com o que eu falo com Deus, né? Deus me revela, me dá uma palavra, né? E aqui no capítulo 5 está falando, tem um subtítulo aqui na minha Bíblia, o clamor dos pobres, né? Neemias, todos nós conhecemos que já lemos a Bíblia, que Neemias era o copeiro do rei, né? Onde tinha uma vida boa e, por incrível que pareça, né? Eu vi uma pregação depois, hoje, durante o dia, que falava sobre Neemias, sobre reparar os muros, né? Deus confirmando, né, quando ele colocou no seu coração e pediu autorização ao rei de reparar os muros da cidade de Jerusalém. Deus enviou, né, ele pediu cartas, autorização, porque ele ia passar por diversas províncias e pediu material também, né, e o rei deu cartas autorizando, né, ele a fazer. Mas sempre quando nós estamos no caminho do Senhor, né, vem os inimigos para atravessar, para nos desestimular, para querer atrapalhar nossa caminhada, para nos entristecer, né? E aqui Neemias foi muito sábio, usado tremendamente pelo Senhor, a qual ele orientou o povo, né, que morava na cidade, né? E eles trabalhavam e vigiavam, né, ao mesmo tempo, né? E Deus assim restaurou, né? Restaurou a cidade, né? Deus usou Neemias para repreender os reis, os ricos da época, os reis, os reinados, que explorava o povo, né? Porque o tal do imposto, né? Que eles pagavam e eles estavam sempre endividados, né? Estavam sempre na miséria, não conseguiam reformar a sua casa, nem reparar os muros, né? Estava em grande ruína. E Deus enviou Neemias, profeta Neemias ali, e ele restaurou juntamente com o povo, né? E certa vez também o Senhor me deu essa palavra muitos anos atrás. Muitos anos atrás eu vivi uma experiência tremenda com essa palavra aqui, porque você sabe o que é caixinha, né? Que você paga todo mês a caixinha, né? E no final do ano você faz empréstimo ou faz rifa, cobra juros, usura, né? Isso é usura. E no final do ano divide aquela caixinha, né? E eu estava nesse negócio. E certa manhã eu fui orar e Deus não era nem essa Bíblia aqui, era a primeira Bíblia, né? Eu estava nova de conversão e Deus falava e eu estava costurando nessa época, né? E eu orava antes de começar os meus trabalhos e Deus usou essa palavra que era para mim parar com este ganho. E eu falei assim, era um mês de setembro e a caixinha era para dezembro, né? Mês 9, faltava poucos meses. E eu falei para o Senhor que eu ia esperar que até o mês de dezembro eu ia parar. Mas o Senhor deu uma ordem, era para parar imediatamente. Sabe o que aconteceu? Eu levei um golpe pelo telefone, né? Que o dinheiro eu guardava na poupança, né? E sofri uma fraude e perdi o dinheiro. E como eu passei um sufoco, desempregada, e todo mundo batendo na minha porta, querendo o dinheiro, querendo os seus valores.
Olha, eu aprendi. Quando Deus fala, nós temos que obedecer, porque Deus, ele avisa aos seus antes que o mal aconteça. Agora, você não dá ouvido à palavra nem aos profetas, né? Porque você aqui diz que você pode questionar a profecia e não o profeta. Mas aqui não tinha como questionar profeta nenhum, que foi o próprio Deus falando através da sua palavra na situação em que eu estava vivendo. E eu entendi, mas eu não obedeci. E eu me dei muito mal. Vamos ler aqui o versículo 15, que diz assim: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Ele era um homem que tinha temor da palavra do Senhor, né? E obedecer é melhor do que perecer. Guarda isso no seu coração. Vamos meditar agora nesse versículo, que tem um subtítulo dizendo assim: saiba dizer não. Simples. Não. Uma constrangedora situação levou Neemias a convocar os nobres e magistrados do reino, cobrando deles uma mudança de atitude em relação aos seus irmãos mais pobres, aos quais, diante de dificuldades enfrentando no retorno para a pátria, haviam sido por eles explorados e obrigados a pagar juros altos, hipotecarem seus bens, até mesmo entregar seus filhos como escravo, a fim de quitar seus débitos, fruto dos corações gananciosos dos seus opressores. Ao repreendê-los, Neemias chama a atenção para o seu próprio comportamento, mostrando-lhe que, se quisesse, poderia também ter se enriquecido, pois como governador da nação, mas que ninguém poderia ter tirado vantagens da sua alta posição. Contudo, por causa do temor de Deus, ele dissera não para a tentação. Termos temor da palavra do Senhor faz muita diferença na vida do cristão. É comum ouvirmos hoje sugestões ou ordens dizendo: faça isso, faça aquilo, venha para cá, vá para lá. Somos muitas vezes tentados a dizer sim para coisas que não condizem com o procedimento de uma pessoa cristã. Nessas horas devemos ter a postura de Neemias, sendo capazes de dizer não no tempo devido. Talvez haja ocasião em que tenhamos de dizer não, não vou, não faço, não uso, podem me excluir do grupo. Outras em que devemos corajosamente afirmar: eu vou, eu faço, eu uso, porque quero agradar a Deus e não aos homens. Quando estas tentações forem postas diante de nós, que saibamos dizer como Neemias: eu assim não faço, por causa do temor do Senhor. Aleluia. E assim Deus está falando conosco, porque o temor do Senhor é como um sinal amarelo, né, que nos faz parar e ter atenção para aguardar o verde para que nós possamos passar, que nós possamos ficar atentos. Por isso que em Josué ele diz, né, que nós temos que meditar na palavra dia e noite, sendo que, né, nos dias atuais as pessoas trabalham 12 horas, trabalham 8 horas, muitas vezes levam 3 horas no trajeto para chegar em casa.
depois de uma longa jornada de trabalho e está cansado, tem que se preparar para um novo dia. Mas que você crie o hábito de ter 10 minutinhos para você agradecer a Deus pelo seu dia, pelo seu trabalho, pela sua chegada. E pela manhã, perca esses 10 minutinhos, vá andando na condução, vá andando até o ponto do seu ônibus, vai orando, porque muitas vezes, quando eu estava na ativa, eu acordava em cima da hora e eu ia orando pelo caminho, pedindo ao Senhor livramento, pedindo ao Senhor escape, porque eu morava perto de uma comunidade e o caminho que eu passava, muitas vezes os rapazes, moças, né, tinha baile, era a hora 4:30 da manhã, era a hora que o baile estava acabando, a hora que eles estavam passando ali, e geralmente eu cumprimentava cada um e dizia: Jesus abençoe a vida de vocês. Mas teve uma certa vez que eu tive medo, e eu pedi ao Senhor que eu fosse invisível, que o Senhor me fizesse invisível aos olhos do meu adversário. E foi tudo bem, graças a Deus, passei em paz, passei em segurança, aleluia. E fazia esse trajeto, quando eu perdi o horário, eu era obrigada a fazer esse trajeto, porque eu precisava trabalhar, né? Mas Deus, até aqui o Senhor tem guardado a mim e a minha casa. Para dizer a verdade, né? Eu até orava muito mais do que eu oro hoje, mas eu não perco o hábito da oração. Muitas vezes eu estou com o meu joelho doendo, eu me ajoelho na cama, mas eu oro ao Senhor pela manhã. À noite, à madrugada, quando o Senhor me desperta, muitas vezes eu oro deitada, mas eu oro porque eu não consigo dormir. Porque se eu não orar, eu não consigo dormir. Eu fico igual bife, de um lado para o outro. Então é melhor a gente obedecer do que perecer, né? Perca meia hora, né? Se Deus te despertar na madrugada, perca meia horazinha e Ele vai te dar o repouso que você precisa. Ele vai tirar o teu cansaço. Ele vai te renovar as tuas forças. Porque muitas vezes eu chegava em casa moída, carne de terceira, né? Moída de cansaço, porque eu trabalhava em pé e ia caminhando para casa. Aí eu dizia: Senhor, amanhã eu não vou aguentar. Isso no início, né? Depois o meu corpo acostumou. E pedi ao Senhor: renova as minhas forças, me ajuda. E no outro dia eu estava inteirinha, novinha, sabe? Com vigor, com força, com ânimo. Porque o nosso Deus, é Ele que nos sustenta. É Ele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então clame ao Senhor. Está sem força? Pede ao Senhor. Está sem ânimo? Pede ao Senhor. Está sem coragem? Pede ao Senhor. Quer sabedoria? Pede ao Senhor. Que Ele dá a porção certa, como Ele deu no deserto, né? O maná ao povo, né? Era a porção diária, mas muitas vezes com medo de acabar, com medo de não ter, né? Recolhia mais do que deveria recolher e estragava, porque não obedeciam. Porque se falou é para hoje, é só para hoje, é para hoje. Amanhã o Senhor proverá, pode ter certeza. Amém? Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, te dê uma noite de descanso abençoada, que você possa repousar nos braços do Pai. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.